Bíblia. Meditação sobre as santas almas do purgatório. Muito bem, programa Hora da Família, agora são 10h19. A Bíblia e o purgatório. A doutrina sobre o purgatório não é explícita na Bíblia. Ela está implícita com a tese de retribuição. No entanto, algumas passagens dão as ideias fundamentais de sua existência. As discussões a respeito dessas passagens falham num ponto que precisa ser esclarecido. Trata-se do seguinte: percorrendo as Escrituras, alguns, em vez de perceberem os fundamentos bíblicos da doutrina sobre o purgatório, querem avaliar se tais textos contêm os elementos que pertencem à ideia dogmática do purgatório. Ora, a doutrina do purgatório explícita, como temos hoje, é resultado de processo teológico. Por isso, nas Escrituras, temos que buscar apenas os fundamentos doutrinários a respeito do purgatório. É o que faremos nos textos que se seguem. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sobre a túnica de cada qual encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jânia, proibido aos judeus pela lei. Tudo renasceram que fora esta causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que fez aparecer coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, vendo diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse em sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença na ressurreição, porque se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era isto um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Segundo Macabeus 12, 39 e 46. Judas descobre pequenos ídolos sobre as túnicas de seus soldados em luta contra Gorgias. Tais objetos eram proibidos pela lei, os soldados pecaram. Judas, porém, acreditava que tinham morrido piedosamente e mandou que oferecessem um sacrifício pelos pecados deles, para que fossem livres de suas faltas. E o autor sagrado afirma ser isto, belo e santo modo de agir. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás em caminho com ele, para que não aconteça que entreguem ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. São Mateus 5, 25 e 26. Cristo nos adverte que estejamos sempre prontos à reconciliação. Não dá para excluir dessa passagem bíblica um sentido alegórico relativo a outra vida. Mente após. Trata-se aqui de uma prisão do qual o homem sairá somente após ter resgatado toda a sua dívida. Não se refere às prisões que os homens criaram, onde muitos estão injustamente e onde muitos outros realmente culpados não estão, porque compraram a justiça ou usaram outros meios. Eu vos digo, no dia do juízo os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiveram proferido. São Mateus 12, 36. Há ofensas que não são suficientemente graves para fechar o céu e abrir o inferno para quem os comete. No entanto, tais faltas são punidas com castigo proporcionado. O dogma católico dos pecados veniais e do purgatório encontram neste texto um sólido apoio. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10, 15 diz: segundo a graça que Deus me deu como sábio arquiteto,
Lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento ninguém pode, o outro diverso daquele que já foi posto. Jesus Cristo, agora se alguém edifica sobre este fundamento com ouro ou prata, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento, de mostrá-lo-á, será descoberto pelo fogo e arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de algum modo pelo fogo. Está lá em 2 Coríntios 3, 10, 15. Estou citando algumas partes da Bíblia que menciona aí o purgatório, segundo muitos evangélicos dizem que na Bíblia não fala sobre o purgatório. Não vai encontrar nome purgatório bem específico na Bíblia, né? Tem as passagens bíblicas que nos mostra realmente a existência do purgatório, né? Muitos cristãos, embora vivendo na amizade com Deus, frequentemente constroem suas vidas com material perecível, né? Palha, feno, isto é, fazem o bem por vaidade. Não são poucos os padres que viram neste texto uma referência ao purgatório. Entre eles, São Basílio, São Cirilo de Jerusalém, Orígenes, São Gregácio, Santo Agostinho e São Jerônimo. O cárcere onde o devedor fica prisioneiro até pagar o último centavo. São Mateus 5, 25, 26. São Mateus 5, 25, 26, aqui fala também da existência do purgatório. O fogo, graças ao qual serão salvos os homens, cujas obras não superaram perfeitamente o exame. 2 Coríntios 3, capítulo 10, 15, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 15, né? São imagens mediante as quais nos são transmitidas pela Igreja esta verdade austera e consoladora, a purificação após a morte. Está aí essa meditação aí do purgatório e a Bíblia. A Bíblia e o purgatório, nós citamos alguns trechos que tem na Bíblia que fala da existência do purgatório. Como eu falei, né, as pessoas aí que às vezes não acreditam, né, principalmente os nossos irmãos protestantes dizem que na Bíblia não fala sobre o purgatório, que não tem, não sei o quê, não vai encontrar nome purgatório, mas as passagens bíblicas na qual eu citei mencionam sim a existência do purgatório. Aquilo que a gente fala, muitas pessoas pegam a Bíblia, lê, mas interpreta mal, interpreta do jeito deles, né? E a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em parábolas. Só consegue entender a Bíblia quando, né, é tocado pelo Espírito Santo. Quando essa pessoa é tocada pelo Espírito Santo. Caso contrário, não consegue entender. Então essa foi a meditação de hoje aqui no programa Hora da Família. Para você que está ligado com a gente, 10h27, bom dia.